Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta trazendo o nosso resumo das nossas lições. Hoje, neste vídeo, vamos trazer o nosso resumo, a nossa reflexão da nossa primeira lição deste terceiro trimestre 2023. O título desta nossa revista: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa nossa revista desse terceiro trimestre, ela é comentada pelo pastor Douglas Batista. O pastor Douglas Batista, ele é doutor em teologia, é presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal e é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGA-DB, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Vamos falar sobre o império do mal, o sistema do anticristo que impera neste mundo. E a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, precisa estar preparada, despertar. São tempos difíceis, ao qual estamos vivendo. A Igreja do Senhor está sendo bombardeada, mas Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. A Igreja do Senhor é para ficar observando? Não. Ela deve se fortalecer e agir. Não é ficar observando. Nós, como discípulos, como Igreja de Cristo, nós somos tirados do mundo e enviados ao mundo. Logo, a Igreja de Cristo precisa estar preparada. E o preparo vem como? Conhecendo, praticando, estudando a palavra de Deus. A nossa espada. Guerreamos contra as sutilezas do diabo. O cristão, a Igreja de Cristo, neste último século, nestes últimos anos, ela precisa agir. Ela precisa estar pautada na palavra de Deus, na oração, na comunhão, como está lá em Atos capítulo 2, 42. E os irmãos perseveravam na doutrina, nas orações, na comunhão, no partir do pão. Então, esta revista desse terceiro trimestre, um tema muito interessante, temas atuais. A nossa primeira lição, a Igreja diante do espírito da Babilônia. Segunda lição, deturpação da doutrina bíblica do pecado. Terceira lição, o perigo do ensino progressista. Quarta lição, quando a criatura vale mais do que o Criador. Inversão de valores. Quinta lição, a dessacralização da vida no ventre materno. Aqui vamos tratar da questão do aborto. Sexta lição, desconstrução da masculinidade bíblica. Sétima lição, desconstrução da feminilidade bíblica. Oitava lição, transgênero. Que transrealidade é essa? Nona lição, uma visão bíblica do corpo. Décima lição, renovação cotidiana do homem interior. 11ª, cultivando a convicção cristã. 12º, sendo a igreja do Deus vivo. E 13ª lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Vamos trazer nossa reflexão sobre essa nossa primeira lição desse terceiro trimestre, que está datada para o dia 2 de julho
de 2023, mas nós estamos trazendo o nosso resumo antecipadamente para você, aluno, você, professor, fazer suas ponderações sobre o conteúdo deste vídeo. O nosso textuário está no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verdade prática? A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual, e isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. O nosso texto bíblico está no capítulo 17 de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embeberam com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e, vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Os objetivos desta nossa primeira lição: apresentar os significados de Babilônia, aqui nesse contexto do capítulo 17 de Apocalipse, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia, demarcar a posição que se espera da Igreja de Cristo nesse contexto, neste cenário, onde o império das trevas, o reino das trevas, tem agido poderosamente sobre a terra. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. Nós temos os 4 evangelhos, as biografias ali do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, contando o início da igreja primitiva. Nós temos as cartas paulinas, 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, 9 dirigidas às igrejas de uma forma geral, e temos ali as pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, e uma direcionada ali para Filemão. Filemão era um senhor ali de escravo. Temos a Epístola aos Hebreus, e não se sabe quem foi seu autor. E temos também ali a Epístola de Tiago, Pedro, Tiago, Pedro, Tito, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e o livro da Revelação, Apocalipse, o livro que fala dos acontecimentos que brevemente acontecerá, né? Então, o objetivo desta lição é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global
ao qual estamos vivendo. Em 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 19, João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Este mundo jaz no maligno. Jesus, no Evangelho escrito também por João, capítulo 14, versículo 30, Jesus vai dizer que o príncipe deste mundo já está na terra atuando. Jesus chama o Satanás de o príncipe deste mundo. Então, o sistema do anticristo está implantado na terra, está atuando na terra, agindo na terra. E muitas vezes a igreja de Cristo está dormindo. Estão batalhando entre si, igreja contra igreja, irmão contra irmão, quando o foco é guerrear com as armas espirituais contra as potestades e os dominadores deste século. Nós somos chamados a fazer uma reflexão interior. Quem somos em Deus? Quem Deus é para nós? Qual o nosso papel de cristão, de sal, de luz neste mundo jaz no maligno? Título, esta lição vem nos trazer uma reflexão, vem nos despertar. A Igreja de Cristo e o império do mal que atua na terra, e nesses últimos anos o poderio das trevas tem tomado uma dimensão terrível. Vamos despertar. Jesus Cristo está voltando. O primeiro tópico desta nossa primeira lição: Babilônia e seus significados. A grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com o qual os reis da terra se prostituem. No contexto bíblico, destaca-se 3 palavras gregas que traz conotação ao termo prostituta. Porne, que significa prostituta, porneu, prostituir-se, e porneia, prostituição. E na mensagem, nós vemos ali ao longo da história ali do povo de Israel, na mensagem dos profetas ali do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, a prostituição espiritual. Nós vemos, principalmente nos livros escritos pelo profeta Jeremias, o profeta Isaías, Deus chamando o povo para o arrependimento e falando que o seu povo estava prostituindo-se, ou seja, adorando outros deuses, prestando sua adoração, sua reverência para imagens, para árvores, para objetos, para as estrelas, para o sol. A idolatria imperando no meio do povo de Deus. Em Apocalipse, as muitas águas onde essa prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, pelo paganismo e sua oposição à fé cristã. Então, essa prostituta, esse sistema do anticristo, age no mundo inteiro, sobre nações, sobre povos, sobre línguas, preparando para a chegada do anticristo. A prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso apresentado ou representado por esse espírito da Babilônia.
a mulher e a besta escarlata. No nosso texto bíblico em classe, João estava na ilha de Patmos e Deus levou João até o céu e deu esta visão para o apóstolo João, mostrando as coisas que brevemente irá acontecer. E nós, muitas vezes, não damos a importância necessária ao estudo da palavra de Deus. O cristão precisa estar preparado. O cristão precisa ter convicção da sua fé. Ter convicção de que estamos num campo de batalha, de que estamos sendo bombardeados, que o inimigo não entra numa batalha para perder. Ele já está derrotado. O fim dele já está decretado, mas ele não entra numa batalha com o intuito de perder. Então, muitas vezes, estamos brincando de ser cristão e não temos a dimensão do nível de batalha que há no mundo espiritual. Então, vamos nos despertar. A história é muito séria. É muito sério este campo de batalha espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer lá nos Efésios: nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o irmão. Não devemos discutir, mas focar no reino de Deus. Jesus nos chamou com um propósito: anunciar o Evangelho de Cristo, pregar as boas novas. Jesus está voltando, Jesus vem buscar a sua igreja. É hora de despertamento. A mulher e a besta escarlate, a mulher montada sobre a besta, é a descrição da grande prostituta, o sistema mundano, o sistema do anticristo imperando sobre a terra, o sistema do anticristo agindo na política, na economia, na cultura, na religião, em todas as esferas da sociedade. O sistema do anticristo está implantado. Vamos nos despertar. Ela, a prostituta, se veste de púrpura, simbolizando nobreza, riqueza, e de escarlata, um vermelho rubro, de difícil sair, e significa o reinado de luxo. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 28. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas, pérolas, o que simboliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda a forma obscura e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, ou seja, o sistema, o anticristo, que no período da grande tribulação estará atuando, se manifestando sobre a terra. A igreja precisa estar preparada para subir antes da grande tribulação. A grande tribulação não é para a igreja de Cristo. A grande tribulação não é para os escolhidos. Então vamos nos despertar, né? O anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus, ele prefere blasfêmias, consciente repulsa ao Senhor de Jesus Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política, a união entre a mulher que está montada, que é a cavaleiro,
e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico, político, cultural desse sistema babilônico, desse sistema mundano. Quando olhamos lá para Gênesis capítulo 11, versículo 9, nós temos ali a primeira simbologia a respeito do sistema do anticristo, quando ali sob a direção de Nimrod, descendente ali de Cã, um dos filhos de Noé, quando ele na direção ali decidem construir a chamada Torre de Babel, com o intuito de terem o domínio sobre tudo, a ponto de terem a ambição de fazer uma torre de uma magnificência de chegar ao céu. Então nós começamos, a Bíblia mostra a partir dali que o sistema do anticristo, que perdura todos estes séculos, já estava atuando sobre aqueles que se rebelavam contra Deus. Lá no período do cativeiro babilônico, nós vemos também o sistema atuando com a Babilônia, sendo aquela nação que trouxe juízo sobre os judeus. Foi a nação que conquistou, que levou os judeus cativos e destruiu a cidade santa, causada por causa da rebelião, da idolatria do povo de Deus, que era para ser um povo separado, escolhido, mas deixou-se enveredar pelo sistema corrupto, idólatra, prostituto, e acabou pagando com a deportação para a Babilônia. Então, a Babilônia é um símbolo para todo o sistema mundial que se tem sido dominado por Satanás ao longo da história, aplicando seus planos perversos aos aspectos políticos, religiosos, econômicos, comercial, cultural. Então, esta Babilônia será completamente destruída durante os últimos 3 anos e meio desta era, no período ali, os 3 anos e meio finais ali da grande tribulação, né? Pelo juízo de Deus sobre a terra. Então, ainda que esse sistema mundano, satânico, anticristão esteja atuando na terra, ele tem um fim. Deus trará juízo sobre a terra, né? O mistério, a grande Babilônia. O nome da prostituta, desta mulher, desse sistema babilônico, satânico, anticristão, está montado na besta. No capítulo 5, do versículo 17, João diz quem ela é. O nome dela é desvendado, é mistério, grande Babilônia. O termo indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, né, mas simbólico. É descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Alcança todas as esferas da sociedade, todos os poderes da sociedade, seja ele econômico, religioso, cultural, político. A Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é mentora de toda rebelião contra Deus e, consequentemente, depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus Cristo. Está lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. E simboliza o espírito de perseguição, desconstrução da fé cristã, onde tudo hoje tem sido desconstruído, relativizado. As verdades absolutas hoje já não são verdades. A palavra de Deus
dizem que já está ultrapassada. Então, esse é o sistema do anticristo. Opor contra tudo que se chama Deus, tudo que é de Deus. O sistema do anticristo se opõe. Então, simboliza o espírito de perseguição e desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura que se opõe a Deus. Não é simplesmente estar sem Deus. Além de estar sem Deus, ela se opõe a tudo que é relacionado a Deus, né? Então, esse espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, vai dizer que ele é contra tudo que se opõe a Deus. Está falando de Deus? O sistema se opõe, porque o intuito é exaltar, adorar o anticristo, né? Satanás sabe que o seu fim está pronto, está perto, não tem saída para ele. Então, o intuito dele é desconstruir, tentar manchar o plano de Deus na minha vida e na tua vida. Mas nós temos um advogado, nós temos um Deus que nos amou com amor extraordinário, incomensurável, a ponto de descer, deixar a sua glória e morrer no meu e no teu lugar para nos levar de volta ao céu. Então não brinquemos de ser cristão. O negócio é muito sério. A Babilônia representa o presente sistema mundial. O mundo que a Bíblia diz, como está lá em 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 19, já está no maligno. Nosso segundo tópico é o espírito da Babilônia. Ele atua no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pelo espírito da prostituição espiritual. O culto ao ego torna-se o homem amante de si mesmo, do dinheiro e dos seus deleites. Hoje não é mais Cristo no centro. É o antropocentrismo, o egocentrismo. O homem é o centro de tudo. Tem tirado Jesus, tem tirado a Bíblia das escolas, tem tirado a Bíblia dos departamentos públicos. Então, nós observamos que o cerco está se fechando contra a igreja, contra o povo de Deus. Jesus já disse que essas coisas aconteceriam. Então vamos despertar. Não é tempo, e nunca foi tempo, e o cristão anda vacilante. Vamos nos despertar. Então, o culto ao ego torna o ser humano um amante de si mesmo. O argumento da liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento espiritual. O que impera hoje é o chamado liberalismo, o relativismo, a permissividade, as sutilezas de Satanás. Nessa era moderna, onde tudo é relativizado, onde não existe para esse sistema mundano verdade mais absoluta. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser alterado, né? Só que nós somos sal, nós somos luz. A Igreja de Cristo não pode se conformar com o mundo, né? O ecumênico doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. As religiões hoje, que se prega que as religiões tem que ser uma só. Deus só quer o coração. Eu posso viver de qualquer maneira. Mas Deus não quer nosso coração apenas. Quando Deus tem nosso coração, o nosso exterior também é transformado. Então não é de qualquer maneira que vamos entrar no reino de Deus, né?
O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O chamado humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo religioso mistura o sagrado com o profano. Tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Hoje, é preciso ter cuidado com o que vai falar, o que se fala, porque estamos sendo vigiados, estamos sendo apontados. E como cristãos, nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar. O cerco está se fechando contra a Igreja de Cristo. Jesus diz que as estruturas serão abaladas. Muitos abandonarão a fé, dando ouvido a doutrinas, a ensinamentos de demônios heréticos. Porque o intuito é tentar desconstruir a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. O sistema, o espírito da Babilônia também atua na política, na cultura. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã. A apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização de drogas, prostituição, tudo hoje é permitido, tudo hoje é liberal. Então essas agendas progressistas, esses líderes comunistas, que tudo libera, que tudo é permitido, que tudo pode ser alterado, que a família não faz mais sentido, a família tradicional, homem, mulher, estabelecida por Deus. Então, tudo que é oposição ao que a palavra de Deus diz, esse sistema anticristão prolifera, cresce. E a igreja do Senhor precisa se despertar, né? O patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. É intolerante, está ultrapassado, precisa ser calado. Quem fala contra, quem se posiciona contra essa cultura materialista, progressista, satanista, que tenta desconstruir as verdades da palavra de Deus. A censura contra quem defende os valores bíblicos, a grande mídia, as artes, a literatura, a educação, promove o doutrinamento contrário à fé cristã, coagita pela política ou pelo politicamente correto. A sociedade assimila e defende essa nova cultura secularizada, pós-modernista, relativizada. Que Cristo, que Jesus tenha misericórdia da sua igreja e fortaleça a sua igreja, porque o cerco está se estreitando, irmãos. Está se estreitando. Ser cristão, o cristão precisa se despertar. O cristão precisa buscar mergulhar na palavra de Deus, buscar a presença de Deus, ser cheio de Deus. A figueira
está sendo balançada. E muitos estão caindo, porque não estão mais recebendo a seiva, a nutrição do caule, porque não está mais em Cristo. Está vivendo de aparência. E quando a figueira é balançada, os frutos pegos caem, murcham. A palavra de Deus está se cumprindo. O espírito da Babilônia também atua no sistema econômico. Em Apocalipse, resiste ao enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria, da licenciosidade, do espírito da Babilônia. Mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos comum por avareza, dinheiro, poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira em tudo. Em tudo. As pessoas são levadas a levar vantagem ilícita, imoral, sem levar em conta o prejuízo com o próximo. Então esse é o sistema do anticristo que está implantado na Terra, esperando a manifestação do espírito do anticristo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e o consumismo desenfreado. Tudo está implantado, tudo está funcionando para que o anticristo se manifeste. Mas por que ele ainda não se manifestou? Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, através ali do Espírito Santo, esperando que ainda há um que resiste. Por que o anticristo não se manifestou ainda? Porque a igreja está na terra, o Espírito Santo está na terra. Quando a igreja foi retirada da terra, o Espírito Santo foi retirado da terra, o anticristo se manifestará. O poder das trevas dominará a terra. Mas o juízo está determinado. Então não brinquemos de ser cristão. O materialismo e os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, a confiar em si mesmo e a esquecer de Deus. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão comum, impotente. São os interesses egoístas que imperam nesta terra. O espírito da Babilônia se revela nos sistemas religiosos, políticos, cultural e econômico, em todas as esferas da sociedade. O sistema está pronto, está atuando sobre a terra. Está atuando sobre a terra. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Quem somos em Deus? Quem Deus é para nós? Temos convicção da nossa fé? Não negociar a ortodoxia bíblica cristã. A palavra de Deus é inalterada, é imutável. Ela não é relativizada, ela não muda. Ela é completa, ela é inteira, ela é absoluta. Ela é a autoridade final na nossa vida, porque ela é a palavra de Deus. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, com sentido de crer. Então, a junção desses dois termos traz a ideia de crença correta, ou seja, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Então, a palavra de Deus é o nosso manual de regra de fé e de prática. Se eu não conheço, se eu não leio, se eu não estudo, se eu não busco,
conhecer a palavra de Deus, eu vou ser enganado. Eu vou ser deixado para trás, eu vou ser ludibriado, porque eu não conheço a palavra de Deus, eu não busco a palavra de Deus, eu digo que sou cristão, mas eu não estudo a palavra de Deus. Eu não sei o que meu pai está falando a respeito do que está acontecendo. Por quê? Porque eu não estudo. Logo, qualquer vento de doutrina pode me levar, pode desconstruir a minha fé, se a minha fé não está enraizada, firme em Deus. Firme em Deus. Precisamos mergulhar, conhecer, aprender, ter o conhecimento da verdade. A palavra de Deus é a verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo dizendo a Timóteo que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Mas se eu não estudo, fica difícil, né? Então, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. A Igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, como mansidão, temor, amor, consciência. O Evangelho foi pregado e nós aceitamos o convite do Senhor. Por isso, não desista do seu vizinho, não desista do membro da sua família. Ainda que aparentemente pareça que não tem mais solução, a última palavra é do Senhor. Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. Continue orando, continue agindo, continue intercedendo, continue pregando, continue orando em favor dos seus, em favor do seu país, em favor da sua nação, da sua comunidade. Que o reino de Deus está em mim e está em você. Nós somos sal, nós somos luz. Ainda que o sistema do anticristo esteja aí atuando, mas a igreja do Senhor ainda está na terra. A igreja está na terra porque Jesus tem projetos ainda na terra com a sua igreja. Então vamos marchar, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus, né? A posição da igreja diante do espírito da Babilônia, não negar a ortodoxia bíblica, formar o caráter do cristão. O caráter cristão refere-se à nova vida, o modo de pensar, agir daqueles que pertencem a Cristo. Nova criatura, mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. Nascer de novo, como Jesus disse com Nicodemos. Nascer da água, nascer do Espírito. Torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os novos frutos ali do Espírito, começando ali com amor, com alegria. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. O apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado desse sistema mundano é andar em espírito. É ter o Espírito Santo na nossa vida. A falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne. A igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. Só vencerá, só permanecerá de firme aquele que
em pé, só permanecerá de pé aquele que tem o Espírito Santo, aquele que medita na palavra do Senhor, aquele que ora, aquele que está firme, aquele que tem saudade do céu. E não vos conformeis com este mundo. Aleluia, aleluia, né? A posição da igreja diante do espírito da Babilônia: não negociar a ortodoxia cristã, formar o caráter cristão, guardar a volta de Cristo. Você está guardando a volta de Cristo? Você sabe o que é a volta de Cristo? Você tem saudade do céu? Vivemos numa cultura, numa geração que hoje, quando se prega sobre arrebatamento, sobre morar no céu, as pessoas perdem o sentido, perdem a vontade de ouvir a mensagem. Parece que o céu é uma coisa que nunca acontecerá. Precisamos voltar à palavra de Deus, pregar arrependimento, pregar contra o pecado, pregar sobre a volta de Cristo, pregar sobre o inferno, pregar sobre o sistema do anticristo e pregar que não somos daqui. Não somos daqui. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, Jesus já falava: apostasia, muitos abandonando a fé, desistindo, não aguentando as pressões, abandonando a fé, a inversão de valores, perseguições, guerras, fomes, pestes, terremotos e tantos outros sinais que vemos aí na nossa sociedade. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se que do salvo, enquanto guarda a bendita esperança, ele renuncie à impiedade, às paixões mundanas, e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. E santidade. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. O completo domínio político, econômico, cultural, religioso, em oposição aos valores da fé cristã, do cristão, da palavra de Deus. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Jesus está voltando. É dever da igreja, nesse interlúdio, é dever meu, é dever teu, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos nossos irmãos e santificar cada vez mais as nossas vidas, porque Jesus está voltando. O sistema está aí, está atuando. O anticristo, o seu sistema está aí, agindo em todas as esferas da sociedade e tem entrado em muitas igrejas. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que nem todos que se dizem israelitas entrarão no céu. Nem todos que são descendentes de Abraão entrarão no céu. Nem todos que se dizem cristãos entrarão nos céus. Não é para viver de qualquer maneira. O diabo não brinca de ser diabo. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos instrui e nos exorta. Precisamos nos despertar. Jesus está voltando. Deus abençoe.